Nascido em Cantão, interior de Santa Vitória do Palmar, José Anselmo Rodrigues, filho de peão de estância, é o nosso entrevistado de hoje. Anselmo, quando te lembras a primeira memória da tua infância, o que vem na tua cabeça? A primeira coisa que me vem da minha infância foi que nós morávamos num rancho numa determinada localidade e o meu pai conseguiu arrendar um pedacinho de campo em outra parte. E nessa época, ele tinha comprado uma petiça para mim. E essa petiça tinha dado cria. E chegando perto da nova localidade, o filhote pulou a linha de arame para o outro lado. E o desespero me tomou conta que provavelmente eu não fosse vê-la mais. Coisa de criança, porque era o meu brinquedo, era o meu objeto de consumo, era a coisa de valor que eu tinha. Porque naquela época não se tinha brinquedos, o brinquedo era o seu petiço, o brinquedo era o guacho, né? Então a gente dedicava o seu carinho, o seu amor, o seu afeto para as coisas que possuía. Não existia mídia, não existia sociedade de consumo, existia isto sim, a dedicação de amor por alguém ou por alguma coisa. Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos. Um falecido, mas vivos somos 4 atualmente. Entre os 4 tem uma mulher, os demais são homens. E tinha tempo de brincar? Além do petiço, de andar a cavalo, ajudava o pai? Quando saía a lua de uma noite escura, eu e meu pai, eu já com 5 anos de idade, íamos para o campo fazer linha de arame, divisórias para os fazendeiros. Meu pai aproveitava a lua para poder trabalhar além da luz do dia. E era eu que puxava os fios de arame por centenas e centenas de metros, né? Ajudava a aterrar os moirões. E interessante que aquilo não era trabalho. Aquela vida de menino de peão de estância, o trabalho não era trabalho, o trabalho era lazer. Era buscar o gado, era buscar as ovelhas, era curar uma ovelha que estava apesteada, doentia, era até a cola do arado, porque eu sabia que eu dependia daquilo para comer no próximo inverno. Inacreditável, em que o trabalho que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha tempo, ele não servia de trabalho, servia de prazer. Era a nossa ocupação, era o nosso lazer, em que hoje o trabalho se transformou para a maioria das pessoas como algo incômodo, como algo que leva para o estresse. Eu me pergunto, será que essa evolução tecnológica que o mundo enfrenta hoje, como nunca antes visto na história, serviu para fazer com que o ser humano seja mais feliz? Parece que está provado que não. Porque o objeto do sentimento, do carinho, do amor, aquele sentimento pelo guaipeca, pelo seu petiço, pelo cordeiro que foi abandonado pela mãe, foi criado guacho, em que a gente dava o real valor ao que tinha valor, que era a vida. Então aquele era o brinquedo e ao mesmo tempo era o foco de amor que a gente tinha para dedicá-lo. Além do pai e da mãe, que faziam da educação da gente algo que não se faz hoje. Eles eram os responsáveis pela educação. E hoje em dia, a maioria dos pais pensa que o responsável são as salas de aula dos professores. Não é verdade. A sala de aula e os professores, pessimamente reconhecidos, serão aqueles que darão o polimento para uma caminhada final. E o estudo, Anselmo? Nessa lida campeira, nesse trabalho que também era um prazer, como que entra o estudo? Como a maior parte da gurizada, chega um ponto que não dá tanto valor ao estudo, tem preguiça de estudar. E eu não vou mentir aqui, eu também tive essas passagens na minha vida. Só que tinha por trás de mim uma mãe analfabeta, mas porém tinha uma grande visão de vida. E ela dizia para todos nós irmãos, a única herança que eu posso te dar é tu ser alguém na vida. E tu só vai ser alguém na vida se estudares. Hoje eu uso outros termos como exemplo, mas naquela época ela usava o seguinte:
Se tu aproveitares bem o dia de hoje, o dia vai passar? Ah, vai, mãe. E se tu aproveitares mal este dia, o dia também vai passar? Vai. Pois então por que não aproveitá-lo para vencer a vida? Só que vencer na vida não é uma coisa fácil, é uma coisa árdua. O vencer na vida é uma coisa que depende do conceito de cada um. Vencer na vida para alguns é ganhar muito dinheiro. Para outros, vencer na vida é vencer a si próprio, a conseguir dominar os seus próprios desejos, seus próprios sonhos, as suas próprias mágoas. Este é o grande vencer. Porque cada passo que se dá no campo educacional, cultural, em que vem a propiciar uma melhor condição de vida financeira, pode ser muitas das vezes que não propicie a real condição do sentimento de cada um de nós devemos de ter, para que nos sintamos, no final do nosso expediente, um pouco mais úteis para nós, porque será a única maneira de também sermos um pouco mais úteis para os outros. Interessante, eu ouvia minha mãe e ia para cima do livro. Meus outros irmãos não. Depois de anos passados, alguns deles diziam para mim: olha, por que não me desse uma surra antes? Como é que o Anselmo estudou? Mas eu não dei surra nele. A diferença é que ele me ouviu e vocês não me ouviram. Então não adianta dizer as coisas para as pessoas que não estão preparadas para ouvi-las. Não adianta tu dizer nada para quem não está preparado para o querer. E aqui eu vejo, na nossa sociedade, os políticos, empresários, trabalhadores, cada um tem a sua opinião, mas muitos de nós esquecemos que às vezes a nossa opinião pode não ser a opinião do outro. Portanto, às vezes nos colocamos em determinadas posições que não são as posições que os outros desejam. E aí nos sentimos frustrados, porque não conseguimos o objetivo. Não, nós devemos fazer a nossa parte, do nosso meio, da nossa forma, mas querendo sempre entender que do outro lado tem uma outra cabeça, existe um outro tipo de pensar, e que provavelmente aquilo que eu considero que é uma necessidade para mim, para ele esteja jogado no segundo plano. Mas não é por isso que nós vamos calar, silenciar, porque é somente falando, demonstrando, agindo, atuando, é com que a maneira com que se consegue fazer com que as pessoas um dia possam mudar as suas opiniões. Porque, como dizia Barão de Tararé, o triste não é mudar de ideia. O triste é não ter ideia para se mudar. Mas as próprias ideias só conseguem ser mudadas quando nós somos agredidos pelo conhecimento e pela necessidade da mudança. Porque, na verdade, ninguém procura a humilhação, ninguém procura o sofrimento, pelo menos no campo externo. Mas nós sabemos, dentro da nossa profissão, e Freud foi um grande gênio da humanidade, que alguns de nós somos masoquistas e outros sádicos. Então, se tu nasceu para ser masoquista, se tu nasceu para ser sofredor, nada que o mundo possa te oferecer vai te trazer felicidade. Mas aí não adianta falar nada, não adianta dizer, adianta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então tentarmos fazer com que os nossos irmãos abram o leque, abram os seus horizontes e que se deem conta que está vendo através da saúde, através da educação, através da cultura e de estar pronto internamente para aceitar a mudança, para aceitar a oportunidade que Deus quer para nós, que não é a oportunidade da miséria, é a oportunidade do sucesso. Depende única e exclusivamente do nosso potencial, do nosso desejo, do nosso querer. E muitas vezes esse desejo, esse querer, está aqui do lado de fora, mas ainda não conseguiu
abrir caminho para o nosso mundo interno, que é o que realmente é o que fala por nós a cada dia. E esse querer fez com que tu viesses para Pelotas completar, fazer o segundo grau, que não tinha lá em Cantão. Não, Santa Vitória não tinha segundo grau. Concluí o primeiro grau, vim para Pelotas, Colégio Municipal Pelotense, onde estudei. E por incrível que pareça, eu que sonhava ser médico e político, cheguei no primeiro vestibular que fiz pela Universidade Federal, fui aprovado. Me formei médico, hoje sou aposentado como professor da Universidade Federal de Medicina, o que me orgulha muito. Com a pastinha na mão de vendedor, para tirar o meu sustento de cada dia, mas muita fome eu passei. Fome de comida, mas não fome de esperança. Porque a pior fome não é de comida. A pior fome é a fome da falta de esperança. É a fome da covardia. Do olhar para frente e não se dar conta se alguém chegou. Eu também posso. Ah, mas ele chegou de carro. Mas tu pode chegar a pé. Deus te deu as pernas. Será mais dificultoso? Será. Mas com certeza a tua história será muito mais rica que a do outro. E ao mesmo tempo trará para o teu mundo interno uma tranquilidade que ele nunca terá. Porque ele nunca vai entender o que é chegar em algum lugar pelas tuas próprias pernas, sem a ajuda de ninguém. E ao mesmo tempo, com a ajuda do seu mundo interno, com a ajuda do seu eu, que lhe facilitou a vontade de pelear, a vontade de lutar, livre do comodismo que muitos se colocam e depois a inveja diz, como é que fulano tem e eu não tenho? Aí eu digo, e o que tu fizeste para ter? Fizeste a tua parte? Eu não votei nele. Sim, e o que tu fizeste para que as pessoas que andam na tua volta não entendessem que ele não era um bom candidato? Como dizer para alguém que foi numa boca de urna e anulou o voto? Que foi numa boca de urna ou se absteve? Mas vem cá, a única maneira que se tem de se viver na humanidade de uma forma mais decente é na democracia. Pode não ser a melhor forma de governo, mas me cita qual é a outra: a ditadura, a foice, a guerra, a maldade ou o bem e o amor? Eu ainda penso que só o amor constrói. Em relação a essa veia política, desde pequeno eu fiquei sabendo que o teu pai escutava rádio, ia para comícios. Conta para nós como é que foi essa paixão. Veja só, um pai analfabeto naquela época, a mãe também. Nós éramos levados de carroça, estrada de picada de burro. Levávamos horas para ir, horas para voltar, e horas assistindo o comício. Lá nos cantões das campanhas, assistindo o comício. E o pai comentava conosco que seriam os oradores e emitia a sua opinião. E nós íamos juntos, já instruídos, para ouvir aquelas pessoas. Claro que muitas das vezes, como éramos pequenos, não tínhamos o devido entendimento. Mas nós éramos levados para que ouvíssemos, para que participássemos, para que soubéssemos que era importante a política nas nossas vidas. Depois, quando pude ter o primeiro rádio, eu tinha 12 anos. O programa que meu pai mais ouvia é exatamente, talvez, o programa menos ouvido hoje no Brasil, que é a Voz do Brasil. O meu pai sabia tudo o que acontecia na Câmara Federal, no Senado, no Brasil e no mundo. E era um analfabeto. Mas ninguém podia falar durante a Voz do Brasil. Qualquer outro programa pudesse falar, na Voz do Brasil não. Então, ali começou a me despertar esse lado político, que antes já havia tido um grande estalo. Quando um cara candidato a governador, numa caravana, se dirigia para o centro do aeroporto e me acenou, para mim foi para mim, me acenou. E eu digo, quem é, pai? É fulano de tal, candidato a governador. Por sinal, meu pai era contra. O meu pai era do lado do patrão. Era do lado do patrão. Era do lado do que escravizava. E eu pensei comigo, pô, o cara me abanou, me acenou. Político. Eu não sabia que... Mas um dia eu vou ser político. E a partir daí, nunca saiu da minha cabeça a ideia de ser político.
E foi dessa forma que eu cheguei na prefeitura, nesse pequeno lugar que eu cheguei politicamente. E quando criança, doentes, normalmente o consultório do médico tinha duas portas. Aqui entrava o que pagava e aqui entrava o que não pagava. Então, meus colegas na sala de espera e eu, a mãe e meus irmãos, aqui na porta de segunda categoria. 40 minutos esperados, vamos puxando o braço do médico, puxar para dentro. O que é? A gente chegava de cabeça baixa, saía de cabeça baixa, perante os colegas que estavam ali. E eu disse, um dia eu vou ser médico, para fazer com os outros o que não fazem comigo. Portanto, é por isso que eu tenho mais de 140 mil pacientes, somente pobres, atendidos com a alma e com o coração. Porque eu nunca fiz para os meus pacientes o que fizeram para mim. Eu desejei vencer, desejei ser médico, cheguei a professor e continuo dentro da mesma simplicidade e atendendo o mesmo tipo de população, os deserdados da sorte. Em relação à política mais ferrenha, começou em centros acadêmicos, na universidade? Eu não dava muito bola na época para a política acadêmica, porque eu via dois pesos e duas medidas. Sou contra ou sou a favor, não tinha meio termo. Mas mesmo assim, fui presidente do diretório da medicina durante muito tempo. Mas também não dando muita ênfase para isso. O que eu queria era a política partidária. Mas eu queria ser político sem precisar do salário de político. E eu dizia em casa, primeiro vou ser alguém, primeiro vou ter meu diploma, vou ser dono do meu nariz, para não precisar de política. Aí, em determinado instante, cheguei em casa e disse para a minha velha assim, você é prefeito de Pelotas, ficou louco? Digo, não fiquei, você. Tu enlouqueceu? Não, você é o prefeito. Todo mundo achava que eu tinha enlouquecido. Mas eles não sabiam que eu vinha fazendo essa caminhada há mais de 35 anos da minha vida, desde a mais tenra idade. Porque eu sabia que para chegar lá, tu tem que começar aqui. A vida é uma eterna caminhada. Tem coisas que não são para agora, são para depois. O que tu não pode é desistir da caminhada. Numa caminhada de 10 mil metros, o difícil não é chegar aos 10 mil metros. O difícil é dar o primeiro passo. Porque na hora que tu der o primeiro passo, tu tomou consciência que vai fazer a caminhada. E depois, no caminho, a cada pedra que tu encontrar, ela tem que servir não como obstáculo, e sim como coragem. Para que no final dessa caminhada, quanto mais pedras tiverem no caminho, mais alto serão os degraus do meu próprio sucesso, do meu mundo interno. E como é que surge a tua família hoje, a Elizabeth? Como é que tu conhecesses ela? A Beth foi na boate do Odonto. Famosa? Famosa do Odonto. Uma cena simplesmente fantástica aconteceu. Cheguei na boate, aquele escuro, né? Tinha numa mesa ali 3 casais sentados, jovens. Mas de repente, olhei para lá, olhei para cá, voltei para o lugar, olho na mesa, estava uma moça sozinha. Achei bonita. Fui e disse, vamos dançar? E ela para mim disse assim, senta aqui. Sentei, o que houve? Disse ela, o negócio é o seguinte, o meu marido foi no banheiro e já está voltando. Para os demais não pensar que eu te dei carão, eu te pedi para sentar aqui. Então, quando ele chega, aí então, se tu quiser levantar, tu levanta. Que educação! Que educação! Bom, saí dali sem saber onde metia a cara, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não me esqueci dessa menina até hoje. Da educação dela. Olha daqui, olha dali, naquele escurinho. Tinha outro vulto. Fui também para dançar. Era a dona Beth. E aí, em curta história, temos aí há mais de 40 anos. Netinho? Meu netinho, que é a razão da minha vida, né? E eu descobri que ser avô, eu acho que muitas vezes melhor que pai, né? Porque a gente tem muito mais tempo, muito mais experiência para valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos, que quando mais jovem,
a gente não tem a oportunidade da vida. E que hoje vê neles exatamente a continuidade da nossa própria vida, tomara que a continuidade dos nossos acertos, não das nossas falhas. E eu acho que assim como criamos os nossos filhos, a minha filha saberá com certeza em meu genro dar um encaminhamento igual para o meu neto. Nesse bloco a gente fica por aqui e no próximo a gente vai falar mais especificamente sobre o político Anselmo Rodrigues. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido e cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Voltamos com o programa Entrevista, que hoje está conversando com o vereador Anselmo Rodrigues. Primeiro bloco, uma trajetória de vida, de infância, estudo. Chegou na política, essa figura que tu falasses no primeiro bloco foi Brizola. Leonel de Moura Brizola. Que te chabanou. Exato. E que com 7 anos, então, tu decidiu que ia ser político. Exatamente. E aí, como é que foi? Passou por academia, por centros acadêmicos, por DCE. Como é que surge o político mesmo? Agora eu vou entrar, vou ter um partido. Quando que te desperta isso? Na verdade, eu sempre tive um partido, só que eu não tinha condições nem conhecimento de época para saber que tinha esse partido. Naquele momento, o meu partido se chamava aquele homem, Leonel Brizola. E de lá até hoje, eu sempre segui os mesmos caminhos. Mas como eu disse anteriormente, eu sempre me dei tempo para o tempo. Eu sabia que isso era uma caminhada. Para um filho de peão de estância, chegar no lado de fora da porteira era uma coisa muito difícil. Para conseguir aprender a ler e escrever, era muito difícil. Para conseguir concluir o primeiro grau, era muito difícil. Segundo grau nem se fala. Bom, faculdade, isso aí nem pensar. Isso era por filho de rico. E eu sabia que eu tinha essas pedras no meu caminho. Mas eu me lembrava de passagens da vida. Como, por exemplo, Jesus Cristo. Nasceu no meio de animais. Nunca caminhou mais de 100 e poucos quilômetros onde nasceu e é o homem mais conhecido da face da terra. Não existia rádio, televisão, jornal. Não existia nada. Aí a gente foi vendo a história, foi crescendo, foi vendo a história, foi já entendendo Mussolini, foi entendendo Hitler, porque eu sempre fui alguém que ansiava pelo conhecimento, desde pequeno. E ia fazendo um foco em cima dessas coisas. Olhei, num determinado momento da minha vida, para um Hitler, que provavelmente não tinha pai, era um bastardo, não era alemão, era um austríaco, era um cabo, virou general e virou o comandante mais fascista que a história conheceu. Olhei para a história de Cristo, que nunca pegou numa arma e que venceu todas as armas. Olhei para Gandhi e assim eu fui vendo a história daquela época e vim crescendo junto com ela
e sempre buscando analisá-la, sempre ouvindo, lendo e tirando as minhas conclusões, porque eu nunca permiti que ninguém tire conclusão por mim. Eu posso estar errado, mas eu quero as minhas, e me dou o direito de poder mudá-las. Então fui olhando as trajetórias da vida, e sempre atento à natureza. Como é que a égua tratava o filhote, a vaca tratava o filhote, a ovelha, a gata, a cadela, e vendo que a vida era um contexto global, que um dependia do outro. Muito embora não entendesse e não tivesse as palavras claras para explicá-las, elas tinham um significado dentro do meu inconsciente, né? Então eu busquei formar minha vida, e até hoje, fui olhando para a natureza. A natureza tem todas as respostas. Tu não enxerga porque tu não quer. Se tu prestares atenção, ela tem todas as respostas. Entre elas, está como tu deve te comportar. E dentre elas, está a que tu também pode fracassar. O que tu não pode é te entregar para o fracasso. Tu tem que utilizar o fracasso como arma encorajadora. E aí te perguntar, será que é fracasso? Ou era o momento certo de eu ter que parar, recuar, para retornar para a caminhada? Se tu pensares assim, tu vai ser feliz. Porque quem pensa que a vida é feliz, daquele cujos caminhos são abertos para tudo e para todos, está enganado. A vida tem que ter objetivos. A vida tem que ter dificuldades. Porque se não existirem dificuldades, não existe prazer. As coisas fáceis não dão prazer. O que dão prazer são as coisas difíceis. Porque as coisas fáceis, qualquer vagabundo faz, qualquer malandro faz. Agora eu quero ver tu ser capaz de fazer aquilo que poucos fazem. E o mais importante, é dentro das pequenas coisas que tu conquistas, dá-lhes um imensurável valor de vitória. E seres capaz de, quando falhares, quando errares, pedir desculpas, reconhecer o erro, mas não se sentir humilhado. Só que a maior parte das pessoas não sabe pedir perdão. Não sabe perdoar, muito embora rezando diga, perdoai-os, Senhor. Mas depois, de fato, não é executado. Então, se tu não tiver uma crença, se tu não tiver um objetivo, se em primeiro lugar tu não tiver consciência que esta vida não é tua, que esta vida te foi emprestada, e que um dia a única coisa certa da vida é que tu vai partir. E tudo que tu conseguiu de bem material vai ficar aí. Será que para a felicidade dos filhos ou para a briga e desentendimento dos mesmos? Eu busco deixar para os meus filhos a educação. E cada um está fazendo o seu caminho. E o que eu vou deixar no final de toda a história é um enterro para eles pagar, porque certamente nem um caixão a minha velha vai ter condição de pagá-lo. Mas os meus filhos vão se cotizar. E com certeza vão chorar junto e não vão ter nenhuma razão para brigar por nenhum pedaço de terra. Porque a maior fortuna que eu tinha para dar, eu dei. Que foi, em primeiro lugar, o amor, o carinho e o exemplo de dedicação e trabalho e de respeito pelo próximo. E é por essa busca pela educação que, no caso, em 84, tu te filias ao PDT? Eu acreditava e acredito ainda nas ideias do Brizola. Interessante que o que o Brizola dizia lá atrás, que caçaram ele e implantaram a ditadura, reforma agrária. Ele começou a reforma agrária banhado em colégio, que era banhados, devolutas, e deu certo. Hoje está aí, décadas depois, e nada dá certo. Lá, há décadas atrás, ele dizia que a educação era a saída para um povo. Em 3 anos de governo, fez 6.000 escolas no Rio Grande do Sul. Quando o Rio Grande do Sul não tinha nem a metade da população que tem hoje. E aí o secretário dizia, mas governador, lá o senhor mandou fazer escola, não tem estudante, não tem criança, faça a escola que a criança vai aparecer. E até hoje tu vês a escolinha no meio do campo. E aquilo para mim era uma verdade, porque eu sabia a luta que era para mim poder estudar. O sacrifício que eu
que eu passava. Hoje, estudar, quanto mais pobre, mais fácil está. Quanto mais pobre, mais fácil está. Então não digam, eu não estudo por isso e aquilo. Dê outra desculpa para não querer olhar para frente e impregnar uma grande caminhada para ter o próprio sucesso. Depende unicamente de ti, não depende dos outros. E se tu olhares, os grandes nomes da história da humanidade vieram exatamente do nada. Do nada econômico, mas que trouxeram uma estrela, que essa estrela com certeza lhes foi oferecida por alguém, e para mim esse alguém é aquele que trata nós todos como iguais. É Deus que está guardando a nossa atitude, a nossa desenvoltura e o nosso momento de realmente querermos. Como é que surge a candidatura a prefeito? Que lá no primeiro bloco a gente falou, e aí tu falasses, a minha esposa se apavorou, achou que tu era louco. Eu trabalhava no pronto-socorro da FAO, eu fui concursado, os primeiros 14 médicos desse pronto-socorro que tem aí, foi lá atrás. E aí eu soube que tinha convenção do PDT para a escolha da nova direção do partido. Cheguei no partido, disse que queria me filiar, que eu nunca tinha sido filiado, e que queria ser candidato a deputado. Não, o senhor filia, mas no momento o senhor tem que aguardar, quem sabe um dia vereador. Digo, tá bem. O meu título era Santa Vitória e eu queria votar para o prefeito lá. Resumindo a história, em 30 dias filiei em mais de 1000, ganhei o partido dele e virei presidente. Fui candidato a deputado federal constituinte, sabia que não figurava, mas eu queria ser conhecido como político, porque eu era conhecido só como médico dos pobres já, como político. Realmente, perdi a eleição, mas não perdi o objetivo, que era ser prefeito. Vim a convenção para a escolha de prefeito, dos 45 votos, eu tive 23 votos, 22 contra. 50% dos que eu julgava certo, que eram meus, me traíram. Se não fosse o Claudinho, cujos 9 dele votaram em mim, eu tinha perdido a convenção. E aí me diziam, companheiros de partido, assim, por que tu não apoia o candidato tal, o rico da família, né? E quem sabe ele te dá a Secretaria de Saúde. Eu não quero ser secretário, eu quero ser prefeito. Mas tu vai tirar dinheiro da onde? Eu digo, tens condições de comprar um par de sapato velho? Tenho. Tá aí o dinheiro. Porque o importante é tu querer. Tu não quer, mas eu quero. E foi a maior eleição da história. Eu tinha mais ibope que a novela das 8. E nenhum outro candidato botou tanto voto na história dessa cidade como eu, sem nenhum centavo no bolso, sem nenhum decalque, sem nenhum santinho, e posso dizer, sem nenhum carro de som, porque o que eu tinha era um calhambeque. Mas eu sabia do que estava aqui dentro. O sentimento do que o outro pensa. Porque a maioria diz nas tribunas o que ele quer que tu queiras entender, não o que tu precisas ouvir. A transmissão do sentimento dele. Não, os políticos querem dizer o que tu deve ser, o que tu deve pensar. Não te respeito. Só que eu vinha lá de baixo do zero. Eu conhecia o linguajar, eu conhecia o sentimento e respeitava o linguajar e o sentimento. E foi através da poesia crioula, de vários compositores gaúchos, entre eles Jaime Caetano Brown, Aparício Silva Rilo, entre tantos outros. O meu mais preferido era o mais guasca de todos, que era Jaime Caetano Brown, e eu sabia meia dúzia, uma dúzia de livros de poesia de cor, e fui o declamador oficial desde pequenininho, do CTG Rodeio dos Palmares, onde eu fui também o capataz das danças, e foi através da poesia, do encontro com a poesia, que eu adquiri o meu palavreado, a minha oratória. É baseada exatamente no linguajar campesino, no linguajar do pampa, no linguajar do povo, em falar de forma que ele me entenda, não da forma que eu quero ser entendido. Então foi daí que veio o recurso de oratória.
Claro que eu já trazia isso de berço. Deus me deu isso. Mas eu não me limitei. Eu fui procurar, através da leitura, através da poesia, principalmente, os recursos que eu tenho até o dia de hoje. E da facilidade de expressão, que eu sei, não é mais dessa parte, é raro na época de hoje. E aí, se elege, vence. Como é que foi, assim, ser prefeito e depois ser reeleito? Que experiência foi essa? Bom, em primeiro lugar, nunca teve nenhum prefeito que investisse tanto na educação como eu. Nunca teve nenhum prefeito que investisse tanto na saúde como eu. Nunca teve nenhum prefeito mais humano do que eu. Mansur Bakruf, oi, velho Mansur, um abraço. Que sempre foi meu ferrenho contraponto. Cansou de me dizer, cansou. E ainda ele disse, e digo em qualquer lugar, os dois prefeitos mais humanos que essa cidade tiveram foi Ari Alcântara e o senhor. O próprio Mansur diz isso. Poderia dizer, enriquecer o nosso trabalho de hoje, pedindo a opinião dele. Ari Alcântara e o senhor. Porque se tu não fores humano, tu não vai entender o sofrimento dos outros. Não adianta tu dares oportunidades sem amor e sem afeto, sem valorizar, sem ouvir, sem dialogar, sem sentir dentro de si o sofrimento do próximo. O sonho, o desejo, o anseio. Então eu fui um governo que trabalhei para os anseios populares, não para uma elite minoritária. E eles achavam que eu era contra eles. Mas eles não precisam de mim para nada. E ao mesmo tempo eles esqueciam que na hora que eu cuidava do menor abandonado, na hora que eu cuidava da educação para o filho do pobre, na hora que eu brigava pelo líquido de leite, pelo filho do pobre, e que não queria tirar o uísque dele, ele não se dava conta que eu também estava ajudando a outra ponta a tirar as grades da casa deles, a ficar mais tranquilo quando os próprios filhos deles saíam de carro. Naquele afã, naquele anseio de tudo para mim e nada para o outro. Só vale para mim aquilo que foi feito para mim. O que tu fez para o outro não tem valor. Não se dar conta, às vezes, que este rio, seja ele qual for, todos os rios do mundo vão desaguar no oceano. E o que é importante não é o tamanho do rio e quantos são. O importante é que todos, unidos, vão abastecer os grandes oceanos que vão estabilizar o clima do mundo e alimentar a população. Relação à prefeitura ainda. Passasses por um momento bem complicado e hoje fosses de todos os processos absolvido. O que tu tirasses daí? O que tu gostarias de falar sobre isso? Foram cento e a cola chata. Impressionante que amigos meus indo na minha casa chegavam com aquela cara assim de consolador, sabe? E era o oposto. Eles mesmos diziam, mas eu vim aqui para tentar te consolar e eu estou sendo consolado. Digo, porque tu é precipitado. Digo, não esquece daquela parábola. O tempo perguntou para o tempo coisas do mesmo tempo e o tempo respondeu para o tempo, para isso tudo tem tempo. Dai tempo ao tempo. O que importa é a tua consciência. Eu entrei pobre e saí miserável. Mas de dinheiro. Eu não governei o segundo mandato. Me tiraram 2 anos do governo. Mas eu era um perigo. Porque eu era do lado dos que sofriam. Então por que eu ia sofrer? Eu me candidatei. O povo me elegeu. Não me deixaram. Eu não fiz, não é porque eu não quis. Eu não fiz porque não me deixaram. Ah, Anselmo, tu tem raiva, tem ódio? Não. Nenhum. Porque isso faz parte do crescimento de cada um. As pedras do caminho que eu te disse. Se tu queres que a vida só te proporcione alegrias, só te proporcione dias ensolarados, vas morrer de fome. Porque se não tiver dias obscuros, que chover,
tu vai morrer de fome, não vai ter alimento. E se tu só tiveres dias obscuros, também morrerás de fome, porque a humanidade, a vida vai sucumbir. Então tudo isso é uma cadeia. De tu conversar contigo próprio, eu faço isto apenas para ter realização pessoal ou porque isto me realiza profissionalmente como ser humano? Eu faço as coisas que me realizam como ser humano. E tenho certeza que só há uma verdade nessa face da terra, que é Deus. Mas onde está Deus? Não, o homem veio do macaco, para aí. O primeiro ser vertebrado, o primeiro ser que teve coluna vertebral, há 6 milhões de anos descoberto, foi o picaia. Picaia, um peixinho. Primeiro, se chama picaia. Picaia. Tem uma cultura geral muito grande, porque eu olhei até rodapé. Está entendendo? Então, não foi Deus, foi o processo de transformação das coisas. Vem cá, olha para isso tudo. Olha ali na volta da Praça Coronel Pedro Osório, o maior conjunto arquitetônico neoclássico da América Latina. Quem fez aquilo? Nada. Alguém fez. Foi o homem. Mas agora olha para uma obra imensuravelmente maior do que isso, incomparável. Olha para o céu. Olha para a terra. Olha para os oceanos. Surgiu do nada? Não, alguém fez. O que acontece é que não quer se entender que tem um ser superior. Alguém fez alguma coisa. E esse alguém para mim é Deus. Agora, ele também disse, eu vou te dar 2 caminhos. O da verdade e o da mentira. O da luz e da escuridão. Tu escolhe. Olha a simplicidade de Deus. Ele não te impôs. Está aqui, filho. Escolhe. Eu escolhi o meu. Como única verdade é Deus. E que eu, aqui na terra, tenho o dever e mais do que dever. Eu tenho a obrigação de ajudar o ser humano, ajudar a vida, a árvore, isso, aquilo, ajudar a vida a ser mais feliz. Porque no momento em que todos forem mais felizes, com certeza, eu também serei mais feliz. Mas mais feliz por quê? Porque tenho certeza que dentro das minhas limitações, estou buscando fazer o máximo de mim, que Deus me deu essa vida, para essa caminhada, e eu tenho certeza que tenho feito com o maior carinho, maior sofrimento, a maior coragem e com muita esperança que o mundo um dia será melhor. Fosses obrigado nessa caminhada a dar uma parada, né? E fosses clinicar, medicar em outras cidades longe daqui de Pelotas. Andei até 4.000 quilômetros daqui, porque na região ninguém me dava trabalho. Eu era político, eu tinha língua muito grande, eu era contestador, eu não tinha medo, mas eles não sabiam que antes de ser político eu me preparei para ser um profissional, para não depender de dinheiro de política. Eu era um médico. E que o Brasil é imensuravelmente grande, o mundo é muito grande. E em todos os quadrantes do hemisfério, do globo, tem alguém precisando da atenção, de um carinho e dos cuidados de um médico. Independente de cor, credo ou raça. Se é pago ou não. Fazendo como eu, que acha que o seu primeiro pagamento, o mais nobre de todos, é ver o meu paciente que chegou com faces de dor, me dar um sorriso na hora que recebeu alta. Uma coisa eu sei, um filho de pinhão distante, analfabeto, foi o prefeito mais votado na história até então, sem nenhum centavo. E esse prefeito foi aquele que mais cuidou dos deserdados da sorte. Da educação, da saúde, das vilas, dos bairros, dos barracos, e para os ricos também. O Laranjal é antes e depois do Anselmo. Quem criou a guarda municipal fui eu. Quem duplicou o colégio pelotense fui eu. Quem construiu o maior número de aula da história fui eu.
Quem construiu o maior número de açudes da história da colônia fui eu. Botei dentista em praticamente quase toda a rede municipal, que não tinha. Ah, mas os outros não querem enxergar? Paciência, eu estou fazendo a minha obrigação. A imprensa não mostrava nada. Por quê? Tu conhece. Só que eles acham que mandam. Eles não se dão conta que vão ter que baixar a crista. Por quê? Está provado? Não é matando um líder que tu vai acabar com o problema. Outros vão surgir. Selma, para a gente encerrar. Saísses do Executivo e agora no Legislativo. Como é que é essa tua visão hoje aqui de dois poderes bem diferentes? Um é de executar e o outro de legislar. Bom, uma das razões que eu vim a vereador é a história. Eu sempre me perguntei por que nenhum ex-prefeito tinha sido candidato a vereador. Provavelmente pela empáfia ou porque não interessava o cargo, considerava o cargo menor. Mas eu não quero ser lembrado por rico, milionário, não. Eu quero ser lembrado pelo meu grau cultural e pelas façanhas que eu propus na vida. E lá um dia, alguém vai fazer uma tese, né, da Câmara de Vereadores, de prefeitos, assim por diante, sei lá, um acadêmico de direito, jornalismo, sei lá, e vai se deparar. Mas peraí, quem é este louco aqui? Foi o prefeito mais votado da história, era filho de peão de instância lá do Marcelo, mas peraí, tchê. Peraí, foi o mais votado da história. Mas tem mais, foi o primeiro prefeito a ser candidato a vereador e ter sido o mais votado. Então eu vou fazer parte da história que eu construí, com a minha garra, com a minha luta, com a minha crença, com o meu desprendimento. E com uma única certeza: se tiveres amor, humildade, coragem e seguires os caminhos que Deus te traçou, certamente serás mais feliz e deixarás sobre a terra alguém também feliz que fará outros tantos serem tão felizes quanto antes. Selma, muito obrigada pela tua entrevista, muito obrigada de coração, e a gente se encontra durante a programação da TV Câmara.